No coração do Sahel, o coronel Assimi Goïta emergiu como uma figura de poder e de controvérsia. Líder do Mali desde o golpe de Estado de 2020, Goïta encarna a instabilidade política da África Ocidental, uma verdadeira panela de pressão. Sua liderança, marcada por uma guinada distinta em direção à Rússia, causou ondas na comunidade internacional, tipo um tsunami político. A ascensão de Goïta foi rápida e inesperada, ganhando notoriedade inicialmente durante o golpe de 2012, um verdadeiro ponto de virada na história do Mali. Sua trajetória é inseparável do contexto geopolítico mais amplo do Sahel, uma região fértil para a exploração por atores externos, como a Rússia, que chegam como urubu na carniça. Para entender os laços crescentes de Goïta com a Rússia, é importante olhar para o histórico das relações do Mali com outros países. Por décadas, o Mali manteve laços estreitos com a França e outras nações ocidentais. Essas relações eram baseadas em ajuda econômica e cooperação militar, tipo aquela velha história de uma mão lava a outra. No entanto, o golpe de 2012 escancarou a instabilidade do governo malinês e levantou questões sobre a real implicação do Ocidente, sabe? Aquele papo de interesses internacionais. A ascensão de Goïta ao poder marcou uma virada de jogo, tipo um golaço no finalzinho da partida. Seu governo expulsou as tropas francesas em 2022, sinalizando uma ruptura definitiva com o passado. Ao se alinhar com a Rússia, Goïta busca não só um apoio militar diferente, mas também mais poder de barganha nas conversas com outros países, tipo, agora eu tenho outras opções. A relação do Mali com outros países foi moldada pelo seu período como colônia francesa. Durante esse período, os recursos do Mali foram sistematicamente explorados e seus modos de vida locais reprimidos. É como se fosse um replay da nossa própria história, né? A gente sabe bem como é essa história de exploração. Após a independência, em 1960, o Mali inicialmente seguiu um caminho socialista, estabelecendo laços com a União Soviética, buscando um novo rumo, sabe? No entanto, lutas internas e desafios econômicos, tipo quando o time muda de técnico toda hora, levaram o Mali a se realinhar gradualmente com a França e o Ocidente. Essa parceria entre França e Mali envolvia interesses econômicos, influência política e cooperação em segurança, uma relação complexa, cheia de nuances. Apesar dos laços estreitos com a França, o Mali embarcou em um caminho de democratização sob a presidência de Alpha Oumar Konaré nos anos 90. Este período viu eleições multipartidárias e maior liberdade de imprensa, mas isso fez pouco para resolver os problemas socioeconômicos subjacentes. A fragilidade da democracia maliana foi exposta em 2012, quando um golpe militar mergulhou o país no caos. Militantes islâmicos assumiram o controle do norte do Mali, levando a uma resposta internacional rápida liderada pela França. No entanto, a prolongada presença militar francesa alimentou o sentimento anti-França e não conseguiu resolver as causas profundas do conflito. A crescente decepção com a França aconteceu ao mesmo tempo que uma mudança mais ampla na política global do Sahel. A Rússia, sob Vladimir Putin, buscava aumentar sua influência na África, oferecendo uma alternativa à cooperação com o Ocidente. A localização estratégica do Mali e seus minerais preciosos o tornavam um alvo perfeito para os objetivos da Rússia. A chegada do grupo Wagner no Mali foi uma grande mudança, com alguns vendo-os como uma força mais eficaz contra os militantes islâmicos. A decisão do governo malinês de expulsar as tropas francesas e acolher o grupo Wagner demonstrou uma mudança completa em sua política externa. A atração de Goïta por Moscou ia além da desilusão com o Ocidente. Era uma decisão estratégica para consolidar o poder. A Rússia oferecia apoio incondicional, sem dar lições sobre direitos humanos, o que ressoava com um regime enfrentando condenação internacional. O grupo Wagner oferecia a Goïta uma maneira rápida de fortalecer suas forças de segurança, longe dos olhares internacionais. No entanto, relatos de abusos de direitos humanos pelos mercenários de Wagner começaram a surgir, lançando uma sombra sobre a parceria. Essas atrocidades desestabilizaram ainda mais a região e semearam o terror entre a população. No complexo tabuleiro da política global, a guinada do Mali em direção a Moscou não vem sem riscos. Novas amizades podem esconder perigos, e o futuro do país permanece incerto, como um jogo de xadrez com peças ainda desconhecidas. As consequências da aproximação de Goïta com Moscou
reverberaram além das fronteiras do Mali. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO, impôs sanções ao governo malinês, alarmada com a crescente instabilidade. Afinal, ninguém quer um novo Cabo Delgado por aqui. A comunidade internacional se viu em um verdadeiro dilema para lidar com a crise, dividida entre a condenação e as preocupações humanitárias. É como escolher entre feijão e arroz, sabe? A crise expôs as limitações do sistema internacional para enfrentar os complexos desafios de segurança em um mundo multipolar. É a velha história do jogo de empurra-empurra. O verdadeiro custo da aliança de Goïta com Moscou, medido em sofrimento humano e potencial perdido, lançou uma sombra sobre o futuro do Mali. Uma situação de dar dó. A crescente aliança entre Mali e Rússia enviou ondas de choque por toda a região do Sahel, uma vasta área da África já assolada por crises interconectadas. Os países vizinhos, sobrecarregados pela pobreza, governança frágil e a ameaça do extremismo jihadista, se encontram na linha de frente de uma nova luta geopolítica entre a influência decadente das antigas potências coloniais e a ascensão da Rússia. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, outrora um farol de integração regional, está agora dividida sobre como responder à crise no Mali. Alguns pedem por diplomacia, outros veem uma ameaça existencial. Essa divisão interna, explorada por atores externos, paralisou o organismo regional, aumentando a incerteza e o medo no Sahel. A presença do grupo Wagner no Mali acendeu o sinal de alerta em toda a região. Sua reputação brutal pode encorajar outros autocratas e mergulhar a região no caos. O tabuleiro geopolítico. A crise no Mali, embora profundamente enraizada nas dinâmicas internas do país, também se tornou um ponto focal para uma competição geopolítica mais ampla. É um microcosmo da luta emergente entre uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos em declínio e uma Rússia renascida buscando se afirmar no cenário global. Para o Ocidente, há muito tempo acostumado a ser o ator externo dominante na África, a rapidez e a audácia da incursão da Rússia no Mali foram um choque de realidade. A perda de influência, simbolizada pela expulsão das tropas francesas e a chegada do grupo Wagner, expôs os limites das ferramentas diplomáticas tradicionais e das intervenções militares em um mundo onde as regras do jogo estão mudando rapidamente. Os Estados Unidos e seus aliados europeus, lutando com suas próprias divisões internas e uma aparente falta de clareza estratégica, tiveram dificuldades em formular uma resposta coerente à crise, muitas vezes recorrendo a condenações e sanções que tiveram pouco impacto nos cálculos de Goïta. A Rússia, por outro lado, aproveitou a oportunidade apresentada pela crise maliana para avançar seus próprios objetivos estratégicos com notável velocidade e agilidade. Ao se posicionar como um parceiro confiável para um regime rejeitado pelo Ocidente, a Rússia obteve acesso a recursos valiosos, expandiu sua presença militar e projetou seu poder muito além de suas fronteiras. Essa postura assertiva, aliada a uma sofisticada máquina de propaganda que explora efetivamente o sentimento anti-Ocidente e promove uma narrativa de força russa e declínio ocidental, ressoou com alguns segmentos das populações africanas, cansadas do neocolonialismo e buscando modelos alternativos de desenvolvimento. O sucesso da estratégia da Rússia no Mali, se replicado em outros lugares, poderá ter implicações profundas para o futuro da África, remodelando a paisagem política do continente e inaugurando uma nova era de competição entre grandes potências. Um teste para a governança global. A crise no Mali expõe as limitações das instituições internacionais, como as Nações Unidas, em lidar com crises complexas. O Conselho de Segurança, frequentemente paralisado pelo poder de veto, luta para impor consequências significativas. A crise destaca a necessidade de uma abordagem mais flexível para a ajuda ao desenvolvimento e à resolução de conflitos. O modelo tradicional, ditado pelos doadores, não conseguiu atacar as raízes da instabilidade. Tipo ficar só naquela de dar o peixe em vez de ensinar a pescar, sabe? Uma abordagem mais eficaz priorizaria a apropriação local e o empoderamento de organizações da sociedade civil, tipo aqueles mutirões que a gente vê por aqui, que dão tão certo, também exigiriam um esforço conjunto para combater o fluxo ilegal de armas e dinheiro, uma verdadeira Operação Lava Jato internacional. A comunidade internacional precisa adotar um multilateralismo mais inclusivo e orientado para a ação,
tipo um pacto federativo global. Isso exigirá novas parcerias e investimentos em instituições para uma ordem mundial mais justa, uma espécie de Bolsa Família Mundial. Os desafios são enormes, com o futuro do Mali e do sistema internacional em jogo. É como diz o ditado: agora é que são elas. O desmoronamento. A aliança entre o Mali de Assimi Goïta e a Rússia de Vladimir Putin marca uma virada perigosa para a região do Sahel. Esse casamento por conveniência desencadeou uma série de eventos com consequências potencialmente catastróficas. O povo malinês encara um futuro envolto em incerteza e medo. As promessas de segurança oferecidas por Moscou se mostraram vazias. O grupo Wagner desencadeou um reinado de terror, agravando as tensões étnicas. A economia do Mali está sendo drenada, seus recursos desviados para enriquecer uma elite corrupta. A comunidade internacional parece paralisada, incapaz de lidar com a crise. As sanções não conseguiram frear a crescente influência da Rússia. O Ocidente se encontra cada vez mais marginalizado, suas opções militares limitadas. A crise malinesa expõe os limites das estruturas de governança global existentes. As Nações Unidas se mostraram incapazes de fornecer uma resposta eficaz. Organizações regionais, como a CEDEAO, são frequentemente prejudicadas pela falta de recursos e por divisões internas. Em uma encruzilhada, o futuro do Mali está em jogo. Seu destino está ligado às escolhas de seus líderes, às ações das forças externas e à resiliência de seu povo. O caminho à frente é repleto de obstáculos, mas em meio à escuridão, brilhos de esperança persistem. O povo malinês, embora cansado por anos de conflito e desiludido por promessas não cumpridas, demonstrou uma resiliência notável e um profundo desejo por paz e estabilidade. As organizações da sociedade civil, apesar da crescente repressão, continuam a fazer suas vozes serem ouvidas, exigindo o fim da violência, o respeito aos direitos humanos e um retorno à governança democrática. Os atores regionais, embora divididos em suas abordagens, reconhecem os desafios e o potencial da crise malinesa para desestabilizar toda a região do Sahel. A comunidade internacional, apesar de suas falhas, possui as ferramentas e os recursos para fazer a diferença, se conseguir reunir a vontade política para agir de forma decisiva e estratégica. Impedir o colapso do Mali e uma conflagração mais ampla no Sahel exigirá uma mudança fundamental de abordagem. A comunidade internacional precisa ir além das políticas fracassadas do passado, abandonando o modelo de ajuda ao desenvolvimento de cima para baixo, que se mostrou ineficaz e contraproducente. Um novo paradigma é necessário, um que priorize a responsabilidade local, que empodere a sociedade civil, que invista em desenvolvimento sustentável e que ataque as causas profundas do conflito, em vez de seus sintomas. A crise malinesa, apesar de toda a sua tragédia e complexidade, oferece à comunidade internacional uma oportunidade de aprender com seus erros e traçar um novo caminho. É um teste para a governança global, um teste crítico de nosso compromisso coletivo com a paz, a segurança e a dignidade humana. As escolhas feitas nos próximos dias e meses terão implicações profundas, não apenas para o Mali e o Sahel, mas também para o futuro de uma ordem internacional baseada em regras que luta para se adaptar a um mundo em rápida transformação.